Meu caro rubro-negro, quinta-feira, Flamengo faz seu primeiro jogo pela Recopa contra o Lanús e o segundo jogo será dentro do Maracanã com a presença da nação rubro-negra e tem tudo para comemorar o primeiro título desse ano. O Flamengo pode, e o Felipe Luiz só elevar mais seu currículo porque já vai ser o sexto título se ele conquistar, lógico. Bora pro vídeo, quero dar os créditos ao Sport TV, o link abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal, ative o sininho, mete o dedo no like e vamos para a atualização sobre o nosso Mengão de agora, os relacionados, qual a logística do Flamengo até o dia do jogo. Bora lá. De janeiro, e falando um pouco do Flamengo também, né, Rafa? Boa noite. Boa noite. Bem-vinda ao Tá Na Área, já de olho, claro, numa viagem, num compromisso fora de casa, fora do país, buscando a primeira taça da temporada, né? O Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil pro Corinthians, mas tem a Recopa Sul-Americana pela frente contra o Lanús. Tudo bem? Tudo bem, boa noite pra você, boa noite, Paulinho, todo mundo que tá ligado com a gente aqui no Tá Na Área, nesse Tá Na Área Express. O Paulo Nunes quer ir embora mais rápido. Hoje tá fácil jogar aqui com essa minha dupla, mas é isso, assim, né? Um Flamengo que começa um ano, claro, pressionado, mas entre aspas, pelo futebol que tem que ser apresentado por um elenco como o do Flamengo, né? Então, um elenco que entrega tudo que pode e que entregou tudo no final de 2025, agora tá sendo cobrado porque ainda não conseguiu chegar na sua melhor forma, não conseguiu entregar um bom jogo, de fato, né? Um jogo regular, um jogo que tenha feito algo especial ou mais próximo do que essa equipe pode apresentar durante 90 minutos. É um Flamengo que ainda faz muitos jogos dentro de um jogo só e tá com dificuldade ainda de colocar essa equipe nos rumos, assim, principalmente na parte física. Eu acho que é onde está sofrendo mais e por isso o Felipe Luiz já vem fazendo algumas mudanças. Primeiro ele começou insistindo ali com o time mais titular, que terminou a temporada de 2025, mas na sequência ele tá vendo a necessidade de já ir mudando, de já colocar algumas peças que estejam mais inteiras, que seria mais ou menos um time misto, né? Um time mais próximo ali do que... E que a gente já falou várias vezes, né? O time misto do Flamengo é um absurdo, assim, né? O time reserva do Flamengo entraria titular em algumas equipes, né? Como titular em algumas equipes do Brasil. É isso, o Flamengo embarcou hoje mais cedo, então, para a Argentina. Quem traz as informações pra gente é o Richard Souza. Tudo bem, Richard? Oi, gente, tudo bem? Um abraço para vocês, um abraço para todo mundo que está com a gente. Olha, Flamengo fez hoje pela manhã, aqui no CT Ninho do Urubu, o último treino no Brasil de preparação para iniciar a disputa da final da Recopa Sul-Americana contra o Lanús da Argentina na próxima quinta-feira. Olha, 24 jogadores foram relacionados para a viagem a Buenos Aires, entre eles o atacante Pedro, que chegou a reclamar de dores na coxa, fez exame médico, não tem lesão, treinou ontem, treinou hoje, portanto está disponível. Lateral direito Varela, também disponível, recuperado de um problema no tornozelo direito. Mas o Flamengo tem algumas baixas para esse confronto. O volante Jorginho fez fisioterapia hoje pela manhã, segue em recuperação da lesão na coxa esquerda, está sendo preparado para retomar os treinos e, quem sabe, participar do jogo da volta dessa final da Recopa na semana que vem. Atacante Wallace Yan sente dores musculares, também ficou fora da lista, e o Gonçalo Plata. No caso do Plata é o seguinte, no jogo da volta da semifinal da Libertadores contra o Racing da Argentina, no ano passado ele foi expulso, pegou 2 jogos de suspensão da Conmebol, cumpriu o primeiro na final contra o Palmeiras e agora, como se trata de uma competição também da Conmebol, cumpre a segunda partida. O Flamengo ainda vai treinar na Argentina nesta quarta-feira, às 3h30 da tarde, no CT do Boca Juniors, o jogo na quinta-feira contra o Lanús, a volta uma semana depois. Felipe Luiz pode conquistar o seu 6º título como técnico do Flamengo. Ele se igualaria a Carlinhos como técnico com mais conquistas na história do Flamengo. Hoje ele está empatado com o Flávio Costa e o mister Jorge Jesus com 5 títulos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pelas informações, então, o Flamengo viajando para a Argentina, né, Paulo Nunes? Eu falei sobre essa questão do primeiro título da temporada, né? É claro, o Flamengo já inicia o ano
com competições importantes, títulos relevantes, perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians e agora busca esse título, que para o Felipe Luiz como treinador ainda falta, né? Ele já conquistou a Supercopa, o Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, mais um check nele que, como o Richard trouxe, está se colocando, né, entre os treinadores mais vitoriosos da história do Flamengo. E é um título importante, né? Se você botar no seu currículo. Eu ganhei esse título em 96 com o Grêmio contra o Independiente da Argentina, e esse jogo era disputado ainda no Japão. Era um jogo só, né? E era disputado no Japão. E assim, eu acho que mais importante do título, Bené, vem tudo aquilo que a Rafa colocou aqui. Eu acho que é mostrar o desempenho do Flamengo. O Flamengo, se você for analisar, se você for olhar pro copo cheio, os resultados estão aparecendo. Né? Se você ver aí, são 3 vitórias já seguidas. Então, assim, o Flamengo está precisando de desempenho, da equipe voltar a jogar bem, né? Do torcedor olhar pro time do Flamengo e falar assim, não, esse é o time do Flamengo que a gente conhece. Porque o torcedor do Flamengo, ele não só quer vitória. A cobrança desses jogadores é maior, a pressão é maior no treinador, no Felipe Luiz, que normalmente, às vezes, ele até não entende, né? Assim, entre aspas, porque ele jogou lá, ele sabe como é que é. Mas o Flamengo, você precisa jogar bem. E com um time dessa qualidade, né? Do tamanho que tem esses jogadores, né? Os jogadores cascudos, jogadores experientes, mas principalmente com a virtude que eu adoro em jogador de futebol, que é vontade de vencer, gana. Esse time tem vontade de vencer e já demonstrou isso. Agora tá faltando isso. Esse entendimento com o Felipe Luiz de achar a equipe, se o Paquetá vai jogar um pouquinho mais à frente, se o Paquetá vai jogar um pouquinho mais atrás. O Paquetá já deixou bem claro que ele gosta de jogar mais à frente. O próprio Felipe falou na isso última também, né? entrevista. Ele quer o Paquetá perto da área, perto do gol, exatamente. né? Só que eu acho que o Paquetá de segundo, ele também pode chegar na área. Como ele chegou no gol contra o Botafogo. Ele tem força para isso, ele tem entendimento de leitura de jogo para chegar no momento certo. Então ele tem várias peças na mão para fazer esse time voltar a jogar bem. E eu acredito que vai fazer. Mas o Flamengo tem um problema que para mim é o mais importante de todos. A Rafa trouxe aqui. É o físico. Você vê claramente que os jogadores do Flamengo no primeiro tempo contra o Botafogo, ele fez uma marcação-pressão no Botafogo e não deixou jogar. Só que desgasta, cansa. O que ele tem que fazer? Ele tem que toda hora ficar trocando jogadores. E os jogadores que entraram, qualidade melhores, mas fisicamente não estão aptos ainda para jogo. Eu acho que com o decorrer do tempo, esse time volta a engrenar. E dá para imaginar o Paquetá seguindo como esse segundo homem no meio campo, porque a gente viu ali o contexto dos desfalques que o Flamengo tem. O Jorginho é um deles, seria um titular ali para jogar ao lado do Pulgar e deixar o Paquetá mais livre, mais avançado. Só que sem o Jorginho, talvez a solução seja, pelo menos nesse momento, e a gente já está debatendo isso há algumas semanas, né? O Felipe não precisa definir uma posição para o Paquetá ficar jogando a temporada toda. Um jogador muito versátil e até como 9, né? O próprio Felipe também lembrou que até como um falso 9 ele vai já jogar em várias posições. Exatamente. Pode ter certeza disso. Eu acho que nesse momento o desenho de time mais próximo do ideal para esse jogo, sem Jorginho, né? O jogo valendo taça, talvez seja o Paquetá seguindo como esse segundo homem. Ou não, né? Ou também pode ser o Everton Araújo e... Mas será que num jogo de Recopa? Eu acho que sim. Por quê? Porque o Everton Araújo, ele vem numa crescente tão boa, assim, que eu acho que ele já mostrou que tem a confiança do treinador, ele tem a confiança do Felipe Luiz. Eu acho que num jogo desse tamanho, talvez essa experiência, de fato, seja colocada em xeque, talvez o Felipe não olhe com esse olhar pro Everton. Mas eu acho que não. Eu acho que pelo que o Everton já entregou, pode ser que ele entre sim e deixe o Paquetá mais livre, porque talvez nesse momento em que o Flamengo está tentando voltar a se reconectar com essa forma física, a se colocar plenamente bem fisicamente, talvez haja essa necessidade do Paquetá jogar onde ele se sente mais confortável para entregar na frente, né? Para entregar em qualidade, em passe, em finalização, né? Em terminar as jogadas, que eu acho que é uma questão que o Flamengo também está passando, né? Nos jogos que o Flamengo consegue aumentar um pouquinho mais a intensidade, nem que seja em um dos dois tempos, normalmente no primeiro, que é quando começa com gás, é um Flamengo que ainda assim está criando volume de jogo, está tendo volume ofensivo, mas não está conseguindo reverter isso em resultado logo de cara e acaba sofrendo, né? Então, talvez deixar o Paquetá mais livre, mais solto, para tentar ajudar a finalizar melhor, né? A chegar e transformar essa soberania que às vezes o Flamengo tem em gols, isso deixaria o Flamengo mais confortável para um segundo tempo onde baixa a bola, onde a intensidade diminui um pouco mais por conta da questão física. Então, eu
Eu acho que, assim, não seria surpresa ver o Everton do lado do Pulgar pro Paquetá jogar um pouco mais livre. Mas, assim, acho que tem muita coisa pro Paquetá fazer nesse time, né? E acho que jogo a jogo ele vai sendo colocado como esse grande coringa do Flamengo, esse jogador que é o mais versátil, disparado que tem nesse elenco, né? Mas talvez colocando o Paquetá como um segundo homem, você consegue agregar mais qualidade. Isso. Porque o Flamengo tem muitas peças do meio pra frente, né? Pra falar de Carrascal, de Luiz Araújo. Você pode ter uma outra função pro Paquetá, mas também agregando qualidade ao time. E além disso, né, acho que o que leva a crer que o Everton Araújo poderia jogar nesse jogo, porque fora de jogo você vai ter que ter uma marcação mais forte. Porque time argentino, exatamente, então aquela pressão, então acho que como é um jogo mais pegado, pode ser que o Everton Araújo jogue. Agora, um jogo aqui o segundo jogo provavelmente na volta, o Paquetá, mas a Rafa trouxe uma questão aqui que eu falei isso no jogo e tá me chamando a atenção. Trabalhei no jogo de domingo contra o Botafogo, o Flamengo tá muito dependente de 2 jogadores na questão de gol, que foi Arrascaeta e Pedro. Né? Eu acho que falta mais fome, tirando o Bruno Henrique tem essa fama, sempre foi fazedor de gols, mas Carrascal, Plata, Samuel Lino, o próprio Cebolinha, que dentre esses que eu tô falando, é um cara que mais busca o gol. Isso que eu ia citar. Talvez nesse ranking aí o Cebolinha tá na frente. É bem claro isso pra mim. Só que esses outros jogadores, eles estão jogando. Hein? Você pode ver que o número de gols deles são muito pouco. Muito baixo pra atacante. E atacante que joga no Flamengo, cara. Você tá toda hora perto do gol, você tá toda hora com a bola ali passando do lado. Eu acho que falta apetite pra esses caras. Eu acho que o Pedro e o Arrascaeta entregam tanto que eles se acomodaram nessa questão, né? De que o importante é eles fazerem e eles estarem ali só jogando. Eu acho que o Felipe Luiz podia trabalhar isso, cobrar mais desses caras, desses atacantes, porque eles têm também dar sua parcela de gols, né, na temporada. E aí é outro ponto também, né? A gente fala, o Felipe não precisa definir a função do Paquetá. Talvez o Felipe também não precise definir qual é o quarteto ofensivo ideal para esse time do Flamengo também. Ele pode avaliar jogo a jogo. A gente sabe que o Arrascaeta é intocável. Por exemplo, no jogo valendo taça, a gente não imagina um Flamengo sem Arrascaeta, mas as opções são tantas, com características tão diferentes, que ele pode pensar jogo a jogo também. Mas aí, eu vou passar pra Rafa já, mas aí pra mim eu acho que é o jogador que se coloca como titular. E por isso que eu digo pra você que esses jogadores eles não se colocam. Porque fica entra hoje o Carrascal, no outro jogo entra o Bruno Henrique, depois volta o Cebolinha. Eu acho que o jogador que se mostra, tô fazendo gols, tô dando assistência todo jogo, como o Cebolinha tá entrando agora, e daqui a pouco ele já praticamente todo mundo tá pedindo o Cebolinha como titular. O jogador que tem que se colocar titular, não é o treinador. O treinador tá mudando porque ninguém tá pegando essa oportunidade. Ninguém tá segurando ela, tirando, você falou aí do Arrascaeta. Eu acho que esse é um problema bom pro lado positivo do Flamengo, mas pro lado negativo é ruim, porque ninguém pega a posição pra si e fala, essa posição é minha. E aí talvez o Cebolinha seja, né, o jogador que tá mais próximo disso, porque a gente fala muito de uma briga Cebolinha e Samuel Lino, por exemplo. Mas tem outros concorrentes, né? O Felipe pode mexer muito mais nesse time. O Samuel Lino talvez entregue mais na parte de recomposição e tudo mais, um papel sem a bola, mas eu acho que a principal função de um atacante, quem tem feito mais é o Cebolinha, né? Sim, E assim, eu também ia acrescentar que é um Flamengo que tá nessa dependência, né, de Pedro e Arrascaeta, mas eu acho que a figura vai mudar completamente quando esses jogadores estiverem inteiros, né? Porque aí, qual é o modelo de jogo do Flamengo? É um Flamengo que vai ter controle, basicamente, durante todo o período com a posse de bola e que joga com todos os seus jogadores praticamente do círculo central para frente, no campo de ataque, né? Então, você imagina, os zagueiros aparecem na intermediária ofensiva, quando é esse Flamengo dominante, quando é esse Flamengo bem fisicamente, que aplica pressão o tempo todo, que quando perde a bola tem uma pressão pós-perda muito rápido para recuperar a posse de bola. Então, assim, olhando por esse lado, eu acho que isso tudo vai ser intensificado quando o Flamengo conseguir atingir no elenco a sua forma física ideal, né? Porque aí não vai importar mais tanto se o Paquetá vai estar mais ali do lado do Pulgar, preenchendo esse meio campo, porque ele vai estar muito mais próximo do gol se o Flamengo tem o domínio, se o Flamengo tem a posse de bola e se o Flamengo se torna mais dominante no jogo. Mas hoje eu vejo que o Everton Araújo, ele ajuda muito no meio de campo por conta de marcação, porque o Flamengo está com muita dificuldade de cobrir sua área, muita dificuldade de correr para trás, muita dificuldade de fazer essa proteção com os zagueiros e também com o volante. Então, é importante ter um jogador mais marcador, embora
precise também de jogadores construtores e com qualidade de passe para fazer essa transição. Mas, olhando para frente, eu acho que o jogador que está se destacando, de fato, é o Cebolinha. Eu acho que ele é quem está entregando mais, né? Quem O melhor jogador do Flamengo hoje. É o melhor jogador do Flamengo hoje. É o artilheiro do Flamengo na temporada. É quem é o mais regular, é o que busca mais o tempo todo, que tem uma intensidade que está acima dos outros. Acho que o Paquetá chegou numa intensidade também boa, porque ele vinha de temporada, de sequência de temporada, né? Não era que nem os outros jogadores que começaram a temporada agora, voltaram de férias. Mas falando, então, mais igual o Cebolinha, que está no mesmo patamar de todos os outros jogadores em relação à parte física, também está voltando de férias, ele é o único que está buscando mais o tempo todo, né? Que está aproveitando a oportunidade que tem. Quando o Felipe dá a oportunidade dele ser titular ou dele entrar, ele chama o jogo para ele, né? Aí, tudo sobre o Mengão. Flamengo joga quinta-feira, o primeiro jogo pela Recopa. É um título, 2 jogos. O último jogo vai ser dentro do Maracanã com a presença da nação. E isso é bom pro Flamengo comemorar já um título nesse ano. Agora temos essa outra chance já para já dar um gás a mais para a temporada, já se precaver. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, mete o dedo no like, compartilha, comenta, dê seu pitaco. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.